Eu vim aqui para São Paulo, eu tinha 14 anos, conheci o meu pai e minha avó, que foi mãe e pai para mim, e uma madrasta que me trouxe de Itaberaba para São Paulo. Mas aí, nesse contato, eu pedi o contato com ela, acho que mora na Ponte Rasa, no Ermelinho do Matarazzo, não sei. Mas tem anos que eu não a vejo. Saí da minha casa tinha 10 anos, morei na Sé, saí da minha casa por conta de padrastos, morei na Praça da Sé durante 4 anos. Bom, a minha história de vida é que meus pais, infelizmente, depois que perderam os empregos, né, nós íamos morar na rua, eu e mais 5 irmãos, e depois de um tempo, cada um foi para um abrigo. 3 foram para um e eu e minha irmã fomos para outro. A minha história de vida foi que eu vim de Minas para São Paulo. Vim tentar a vida, né? Achando que aqui eu ia conseguir tudo. Depois de um certo tempo que eu estava aqui, eu conheci meu marido, tive meus filhos e ele ficou doente. Aí ficou internado, depois ele voltou a ficar bom. Aí tempo depois eu adoeci também e comecei a tomar remédio e parei. Eu conheci primeiro, tive o relacionamento da minha vida, que tive dois filhos, a Márcia e o Márcio, que já está com Deus. Depois separei, sempre aquela história do primeiro amor, né? Mas isso é ilusão. Eu vivi com meus pais até meus 10 anos. Minha mãe, depois dos meus 10 anos, ela virou alcoólatra. Meu pai também virou alcoólatra. Eles foram morar na rua, na Praça da Sé, perderam tudo que tinha, acabaram indo morar na rua, na Praça da Sé não, na Avenida Paulista. Lá eles perderam mais 3 filhos, meus irmãos, Tiago, a Regina e a Michele. E na consequência da bebida, tal, acabaram morrendo, né? Um foi atropelado, outro foi assassinado. Eu já morava no Projeto Santa Fé, e aí eu lutei muito para que meus irmãos viessem morar junto comigo. A vida da minha é aquela balança, uma hora você está lá embaixo, outra você está lá em cima. Depois disso, conheci o pai dos meus filhos, vivi mais de 30 anos com ele, mas felizmente não foi aquela vida mil maravilhas que eu pensava que fosse. E bebia muito e um casal, quando perde o respeito, pesava a base de tudo. Aí depois eu fui para Minas, voltei para cá. Cheguei aqui depois de um ano que eu estava aqui. Eu adoeci. Aí eu fui internada. E nessa internação, o Conselho Tutelar levou meus filhos. E foi para esse abril. E depois de uns 9 anos, 8 anos que eu morava no projeto, graças a Deus eles conseguiram trazer meus irmãos para cá também, com exceção da Michele. Mas o Thiago e a Regina vieram morar junto comigo também. Hoje eu tenho a minha casa, não dependo de ninguém para nada. E essa é um pedacinho da minha história. Sou vó, sou mãe, não gosto nem de falar a palavra sou vó. Eu falo, não, sou mãe. Minha relação com o Thiago hoje, graças a Deus, é de carinho hoje. Bom, o Thiago hoje em dia é o meu irmão, né? Graças a Deus a gente, assim, estamos se dando bem, que no início foi coisa muito difícil, né? A gente não se dava bem, porque ele tem os problemas dele, eu também tenho os meus, e por conta disso a gente não se dava bem. Hoje em dia a gente já consegue sentar, conversar, ele me ouve mais, eu também ouço mais ele, entendeu? Antigamente não tinha conversa, não tinha nada disso, até porque um ficou muito longe do outro, então nós dois éramos muito diferentes, assim, muito diferente ao mesmo tempo muito parecido. Ele tem uma deficiência mental que eu nem sabia. Por mais que nós ficamos um bom tempo separados, crescemos separados, né? Vivemos momentos diferentes, mas eu acho que família é sempre família. Então, acho que não importa o tempo que ele ficou longe de mim, o amor é o mesmo, só que infelizmente tem as diferenças, né? Mas quando o amor existe, acho que as diferenças
Só basta o tempo mesmo para um ir conhecendo o outro. O projeto ajudou assim meu irmão assim, ó, muito, muito mesmo. Talvez se não fosse esse projeto hoje ele não faria parte da minha vida, assim. Só os laços afetivos mesmo, que é sangue, né? Mas de resto não. O projeto Minha Casa foi fundamental na convivência que hoje nós temos. Eu amo muito elas, é muito importante na minha vida, a Júlia e a Jéssica. Dependendo que tem mais 2 que foi doado. Os meus netos, seria 5 netos. Seria Manu e Mateus, que o pai resolveu, não quis assumir com a responsabilidade, doou eles. Quer dizer que isso aí mexe muito com a cabeça das crianças. Eles estão sempre perto de mim, me amam muito, eu sinto que eles gostam muito de mim. Eu também gosto muito deles. Eu não gostaria de viver longe deles. Então já pensou? Já 2 ele resolveu adotar. Já pensou se Jéssica e Júlia somem de repente? E aí como faz? Sim, assim, eu sei que eu tenho o Marcos para cuidar, mas Júlia e Jéssica estando aqui perto, eu estou perto delas, eu tenho um apoio, amor para dar para elas. Se for para o médico, eu levo. Eu estou aí para ajudar elas. Eu não achava que eles iam ficar todo esse tempo. Eu pensei que isso fosse passageiro, né? Fosse uma coisa que eu conseguisse, rápido, né? Mas, enfim, eu não consegui. E na minha cabeça, eu só saía de lá com 18 anos, porque eu não tinha condições de tirar eles. Então, vendo agora essa possibilidade de tirar eles de lá, porque eu já tenho a casa, para mim é muito importante. Um abrigo para mim representa muitas coisas boas e coisas ruins também, né? O abrigo para mim depende. Assim, o abrigo onde eu convivi, para mim é minha casa, é minha família. A Santa Fé para mim é a minha família. Só que antes desse projeto eu já havia passado por outros. E esses outros eu não tenho boas recordações. Foi muito difícil a convivência, tanto que eu nunca parei em nenhum. Eu sempre fugia, ficava no máximo 1 mês, 2 meses e fugia. Até pelo fato de você ser o infrator e eu o educador. As coisas boas foi que hoje eu aprendi muita coisa, eu sei muita coisa, conheço muitos lugares diferentes, que eu tenho certeza que se eu tivesse com meu pai e com a minha mãe eu não teria conhecido, sabe? Tenho bastante amizade. Isso foi um lado bom, assim, o caráter que eu tenho hoje. Lógico que meu pai e minha mãe também me deram uma base maravilhosa, que se não fosse a base deles, acho que eu não seria o que eu sou hoje. A parte ruim é que família é sempre família, né? E abrigo não é família, abrigo é só assim um lugar para você ter, para dormir, para comer, para estudar, para guardar suas coisas, mas família não é. A casa-abrigo, as 2 foi porque pela denúncia que o tio estava com tuberculose e foram buscar, retirar, porque não pode o pai sair e deixar 2 crianças de menor com o tio convivendo que tem uma doença e transmite, né? Não vou dizer assim porque é um abrigo, que lá é ruim, não é ruim, porque eu chego lá e eles me tratam muito bem os meus filhos. Tiveram assim umas desavenças assim, entre eles, mas graças a Deus isso já passou, não está mais interferindo assim, na vida deles, né? Eles estavam se sentindo mal, né? Mas agora não, agora eles estão bem.